Glória a Deus. É tão tremendo, queridos, e maravilhoso, podemos desfrutar da direção de Deus. Deus tem dado a graça de trazer a cada mês um tema para o nosso apóstolo. Você que está caminhando conosco há alguns anos, você já tem se deparado com isso. E eu louvo a Deus porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é tão tremenda, porque mesmo os temas sendo os mesmos, a cada ano, a cada mês, há um renovo. Eu posso ouvir amém? Em janeiro nós temos um tema que é: Ele veio para libertar os cativos. Qual o propósito disso? O propósito é que você, ao passar de um ano para o outro, você verdadeiramente possa adentrar no Santo dos Santos, você possa avançar. E como avançar? Sendo livre. Quem veio para que nós pudéssemos ser libertos? Jesus. Então o tema em janeiro é: Ele veio para libertar os cativos, para libertar em todas as áreas, libertar dos pecados, libertar da opressão na área da finança, libertar da enfermidade, libertar do entendimento equivocado ou errado, libertar da religiosidade, para que a gente possa avançar. No segundo mês, no mês de fevereiro, nós temos o segundo tema, que é: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Eu quero dizer a você que está nesta manhã, é impossível que a gente possa caminhar os outros 11 meses do ano se nós não formos cheios do Espírito Santo. Quero dizer para você que não é somente para o mês de fevereiro, mas na sequência, todos os dias, eu e você, diante das tribulações, diante das guerras, diante das adversidades, diante das injúrias, diante das ofensas, diante das calúnias, só é possível nós caminharmos quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Eu posso ouvir amém? No mês de março, nós temos o terceiro tema, que é vida financeira, vida abundante. Queridos, muitas vezes, talvez você já foi parado, talvez você faz parte da igreja dos ricos. Eu quero dizer, muito tempo, nos últimos 10 anos, havia esse slogan, que você possa se alegrar no Senhor. Sou rico no Senhor, você pode dizer, sou rico em Cristo. E a prosperidade que vem da parte de Deus, queridos, eu quero dizer que não há nenhum tipo de impedimento, nenhum tipo de tristeza, nenhum tipo de barreira. Se você serve o Deus que é dono de todo o ouro e toda a prata, então você pode desfrutar disso sim. O que é importante é que isso não seja primeiro, a prosperidade, a conquista, a colheita, ela não esteja acima de Deus. Mas eu quero dizer que Ele se alegra sim. Ele se alegra que você vá bem no seu trabalho, Ele se alegra que você tenha sucesso financeiro, Ele se alegra que você possa ter sonho e desejar ter a sua casa própria, ter o seu carro. Ele se alegra que você possa viajar, possa ter o seu tempo com a sua família. Não há nenhum impedimento nisso não. Mas muitas vezes, por anos e anos, nós fomos ensinados de uma forma que isso não era legal. Eu quero dizer para você, você acabou de louvar a Deus, dizendo: sou livre. Eu e você somos livres para louvar, somos livres para adorar, somos livres para nos derramar diante do Senhor, sem qualquer tipo de impedimento, amém? Mas no mês de abril, queridos, há um tema que eu diria para você, todos os temas não tem um tema melhor ou pior, mas esse tema, riquezas encobertas e tesouros escondidos, é um tema que me chama muito a atenção, e é um tema maravilhoso, porque ele é um tema contínuo. Quantos estiveram aqui na quarta-feira? Levante sua mão e dá um tchauzinho. Amém, pode abaixar. Poucos. Quando você vê esse tema que está estabelecido aqui, riquezas encobertas e tesouros escondidos, quando você vê o folder, a primeira coisa que muitas vezes vem na nossa mente é o quê? Tesouro. Tesouro que muitas vezes você vê em filme, ou um baú cheio de pedras preciosas, ou um navio no fundo do mar com um cofre cheio de barras de ouro, ou então como a pastora Jaque
trouxe como ilustração na quarta-feira. Eu sei que muitos já assistiram vários, não uma vez só, mas vários filmes daquele Indiana Jones. E ali sempre tinha uma caça, sempre tinha uma busca ao tesouro. Mas eu quero dizer nesta manhã para você, por que eu vejo esse tema, riquezas encobertas, tesouros escondidos, tão tremendo? Primeiro, eu e você temos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está estabelecida há cerca de 2000 anos. E eu quero dizer a você, por que esse tema é tão tremendo? Porque não há uma só, há dezenas, há centenas, há milhares de riquezas encobertas que estão aqui na palavra de Deus. Eu posso ouvir amém? Por que é riqueza encoberta, queridos? Porque muitas vezes esteve muito próximo de nós. Quantas vezes nós, no período da nossa ignorância, sem ter o conhecimento de que é uma palavra viva e de que é eficaz, quantas vezes ela chegou até a amarelar as páginas, porque ela só simplesmente ficava aberta numa estante ou numa mesa, mas aquilo não vinha para dentro de você, para você poder viver uma riqueza encoberta. E eu quero dizer a você, nesta manhã, nós temos a oportunidade de nos aprofundar um pouco, diante de apenas alguns capítulos, nenhum personagem, aonde não tem uma riqueza só, tem várias. Quando você abre o primeiro texto ali em Gênesis, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, você já começa a poder mergulhar em riquezas encobertas. Quando você vai caminhando na velha aliança e depois você vai para o Novo Testamento, você também desfruta, através dos primeiros evangelhos, de muita riqueza encoberta. E eu quero dizer para você, as riquezas encobertas, elas são infinitas na palavra, mas eu queria usar no singular, tesouro escondido. Repita comigo, tesouro escondido. Mais uma vez, tesouro escondido. Ouça, eu não sei o que é o tesouro escondido para você, mas eu quero dizer para você, o tesouro escondido para mim, queridos, ele tem 5 letras. Levou-se um tempo, e na minha vida, eu conheci esse tesouro há 20 anos. Eu tenho 50 anos de idade. Passou-se 30 anos sem que eu descobrisse esse tesouro. Mas o tesouro chama-se Jesus. Talvez o tesouro que você tem buscado, talvez esse tesouro que é o tesouro que foi para a minha vida, também seja o seu. Só que o momento de nós descobrirmos esse tesouro foi diferente. Eu louvo a Deus porque, mesmo com 30 anos de idade, eu descobri esse tesouro. E eu e você sabemos que, se formos olhar de uma forma analógica, para descobrir um tesouro, é preciso que você tenha um desejo, você tenha um anseio, você tenha um sonho. Para descobrir um tesouro, é preciso que você desfrute de uma rota, de um caminho. E se você for olhar para os filmes, sempre há um mapa. Para descobrir um tesouro, para chegar a um tesouro, eu e você sabemos que há muitas adversidades, há conflitos, há barreiras. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, não há nada que possa impedir que você possa alcançar não somente o seu tesouro, mas ser um instrumento nas mãos de Deus, para que outras vidas que estão sedentas, vidas que estão aprisionadas, possam desfrutar desse tesouro. Queridos, não é uma nem duas pessoas, muitas pessoas têm a sua Bíblia, que tem tanta riqueza encoberta, guardada a 7 chaves, em cima de um guarda-roupa, embaixo de uma cama, num baú velho, tanta riqueza que está encoberta, deixada de lado. Mas a partir do momento que a pessoa começa a desfrutar da riqueza encoberta, ouça, a partir do momento que começa a nascer dentro dela um desejo, um anseio, através da riqueza encoberta, ela vai chegar a esse máximo, ela vai chegar ao ápice do tesouro escondido. Amém? Aprove ao Senhor, queridos, que nesta manhã nós pudéssemos nos apropriar da palavra dele, da riqueza encoberta, e mergulhar um pouquinho só
não dá para mergulhar muito, porque o nosso tempo é limitado, mas mergulhar um pouco num dos personagens de grande destaque no Antigo Testamento, e que além dos relatos desse personagem vivido, ele também profetizou, não somente na sua época, mas ele profetizou através de visão, de revelação, que vão alcançar os últimos dias. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse personagem nesta manhã. Eu queria que seus olhos espirituais estejam abertos, eu queria que você prestasse muita atenção, porque nós vamos caminhar aqui num personagem que de uma forma profética tem 12 capítulos no seu livro. Nós vamos caminhar um pouquinho aonde nós vamos identificar qual era a característica desse personagem e qual é o segredo, qual é a riqueza encoberta, qual é o tesouro escondido que há nele. Nós estamos falando inicialmente, queridos, de um jovem. Os estudiosos dizem que esse jovem, quando ele foi cativo, quando ele foi aprisionado, ele tinha entre 15 a 18 anos. Ele é levado cativo para a Babilônia, durante a primeira invasão do rei Nabucodonosor. Nós estamos falando nada mais, nada menos do profeta Daniel. O profeta Daniel é conhecido como um dos profetas maiores. Ao lado de Isaías, de Jeremias e de Ezequiel, ele é considerado um dos profetas maiores. E aonde nós vamos caminhar nos versículos aqui, nós vamos ver que este profeta, ele tem um destaque na história. Em muitos homens que estão na palavra, muitas vezes você vê algum comentário negativo, mas o profeta Daniel, ele tem uma peculiaridade. Ele começa o seu estágio ali, sobre o reinado de Nabucodonosor. Ele está num tempo perigoso, ele está numa época muito hostil, ele está numa terra que não é a terra dele, numa terra estrangeira, num povo que ele não conhece, mas ele toma algumas decisões, logo no primeiro capítulo. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, em Daniel capítulo 1, nós não iremos ler todo o capítulo 1, mas eu quero destacar aqui, o nome Daniel, ele significa Deus é meu juiz. E você vai perceber pelo caráter e pelo comportamento de Daniel, que esse significado do nome dele demonstra que realmente fez jus. Deus é o meu juiz. No capítulo 1, vá para o versículo de número 2 em Daniel, diz assim, acompanhe comigo: o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, em uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres. Observe agora o versículo 4, essas características: jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Olhe para mim um pouquinho. Eu disse que nós não vamos ler o restante. Nesse capítulo 1, é o primeiro momento de uma prova, é o primeiro momento de uma decisão. Daniel tem essas características, mas há uma determinação do rei para que esses jovens que estavam ali sendo preparados, eles recebessem uma porção do manjar do rei e tomassem do vinho que o rei bebia. No versículo 7, só ouça, eu vou ler para você aqui, diz assim: o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Agora no versículo 8, pode ver o que está no telão. No versículo 8, diz lá: Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não contaminar. Primeira prova. Daniel, ele mesmo diante da orientação, ele determina não se contaminar. Por quê? Segundo os estudiosos, tanto o manjar, tanto a comida do rei,
como o vinho, provavelmente estava sendo consagrado a ídolos, a deuses que não era o Deus de Daniel, e ele tem essa determinação. Mas o que me chama muita atenção, queridos, é o versículo 9 que diz: ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Olha só, o que eu e você precisamos, não somente hoje, mas todos os dias na nossa caminhada. Nós louvamos aqui, falava em graça. Repita comigo: graça. Queridos, é preciso graça de Deus para que a gente possa avançar. Eu quero dizer que Daniel, ele conquistou a simpatia não somente dos chefes dos eunucos, mas ele conquista a simpatia dos seus colegas, dos seus amigos, esses três, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele conquista, e aqui diz o texto: Deus deu a Daniel graça e misericórdias. Mas o chefe dos eunucos tem temor. Ele fica com medo de que o rei tome conhecimento de que Daniel e os seus amigos não estão participando do manjar e do vinho. E aí Daniel diz a ele, Daniel é ousado, ele diz ao guarda o seguinte: experimenta, peço-te os teus servos de 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Ele recusa, ele rejeita o manjar, o vinho, mas ele pede somente legumes e água. E ele faz um desafio para o chefe dos eunucos: veja o que vai acontecer conosco nesses 10 dias, e se bem te parecer, deixa que a gente continue. Vá para o versículo número 15. Diz assim: ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, eles estavam mais bem nutridos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Dessa sorte, o guarda tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Verso 17: ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, e Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Olha só, esses jovens foram sendo preparados por alguns anos. Eles abrem mão, eles evitam ser contaminados, e numa posição de intrepidez, de ousadia, eles não desejam servir a outros deuses. E quando eles são apresentados diante do rei, olha só, no versículo 20, diz que o rei, versículo 20, em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Aqui é o final do capítulo 1. Aqui, eu quero dizer para você, é o início de tudo, mas Daniel teve que tomar uma decisão. Talvez você tenha tido que tomar decisões também, mas eu quero dizer para você, permita-se render-se à orientação do Senhor. Deus vai te dar graça, seja diante do seu chefe, seja diante dos seus colegas, seja diante da sua família. Eu quero dizer a você, mantenha-se numa posição aonde, mesmo sobre a contaminação e a influência mundana, você permita-se dizer: Deus, eu quero buscar e eu quero achar graça diante do Senhor. Nós vamos caminhar mais um pouquinho, queridos. Daniel, ele viveu cerca de 90 anos aproximadamente. Ele é um dos profetas mais conhecidos, e ele é chamado de profeta dos sonhos. Nós não temos tempo aqui para ler todos os capítulos, mas você vai poder ler na sua casa esses 12 capítulos, e você vai ver que esse Nabucodonosor, ele é um rei muito maluco. Ele é um rei que do nada ele sonha. E você vai ver no capítulo 2, nós não vamos entrar em detalhes, mas esse rei, ele tem um sonho. E aqui que eu quero falar sobre tesouro escondido e riquezas encobertas. No capítulo 2, esse rei tem um sonho, ele fica muito perturbado. Você vai perceber que a característica dele é se irar, é ficar enfurecido, e ele é um rei perturbado. O que ele faz? Ele manda chamar os conselheiros dele. Os conselheiros quem são? São magos, são encantadores, são feiticeiros, são astrólogos. E ele dá um decreto, dizendo: olha, cheguem até mim, eu quero que vocês me falem sobre esse sonho, interpretem esse sonho,
e ele deu um decreto, que se caso essas pessoas não descobrissem o sonho dele, elas seriam despedaçadas, e as casas dessas pessoas seriam feitas um monturo. Do mesmo jeito que ele faz isso, ele também diz: se vocês descobrirem um sonho, se vocês interpretarem um sonho, eu vou dar a vocês dádiva, recompensa e grande honra. Olha só o que aconteceu. Daniel, com toda a sabedoria e graça, ele também é estabelecido no meio desses conselheiros. Mas os astrólogos, eles têm entendimento de que o rei está possesso. E vá para o versículo número 10 do capítulo 2, vamos ver o que os astrólogos dizem para o rei. Olha só: responderam os astrólogos na presença do rei: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra do rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, encantador ou astrólogo. Vá para o versículo 12, diz assim: então o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Quando o rei deu esse decreto que matassem todos os sábios, Daniel e os seus amigos também estão nessa relação. Mas Daniel, ele se apresenta, olha só, aqui ao oficial do rei, no versículo de número 15. Ele perguntou a Arioque, oficial do rei: por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel, ao que Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe desse tempo, para que pudesse dar a interpretação. Eu queria dar um parênteses aqui. Daniel pede um tempo ao rei. Eu quero dizer a você, aquilo que porventura tem te incomodado na sua caminhada, eu quero dizer que você não pode tomar decisão apressada. É preciso que você pare, é preciso que você se volte àquele que tem a resposta para mim e para você. Olha o que Daniel fez, no versículo 17. Então Daniel foi para a sua casa, fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Agora vamos ler juntos aí, pode acompanhar, do 19 ao 23, é onde eu quero parar um pouco. Então, verso 19, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. É ele quem muda os tempos e as horas, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Verso 22, Daniel diz: ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Olha que coisa tremenda. Daniel conversa com seus amigos, eles se apresentam ao Senhor em oração, e Deus revela um segredo a ele. Deus revela aquilo que estava escondido. Vá para o versículo 27, olha o que diz: respondeu Daniel na presença do rei: o mistério que o rei requer, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei, mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Eu quero repetir a parte A desse texto: mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Queridos, segunda lição para nós nesta manhã: Daniel, ele se rende ao Senhor e ele não recebe as glórias para ele. Ele diz para o rei que não tem astrólogo, não tem feiticeiro, não tem encantador, não tem ninguém que possa descobrir, mas ele diz: há um Deus no céu que revela os mistérios. Nós não vamos nos ater agora, você já conhece, ou então você vai conhecer depois na sua casa, mas Daniel revela qual é o sonho e revela também a interpretação para o rei. Vá para o versículo 46,
diz assim: então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra, adorou a Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de cereais e perfume suave. Respondeu o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistério, pois pudesse revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. Observe só que no versículo 47, mesmo o rei ficando feliz, dando dádiva e recompensa a Daniel, ele não assume para si que Deus é o Senhor dele. Ele diz: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e Senhor dos reis, e revelador dos mistérios. Quero dizer a você, no primeiro capítulo, quando nós vimos a presença de Daniel, nós podemos aqui ter um exemplo de obediência e de submissão. Quando Daniel decidiu se abster da contaminação do manjar do rei, ele demonstrou fidelidade a Deus, mantendo em obediência e submissão. Agora, nesse segundo capítulo, aonde o rei tem o sonho, o que Daniel faz? Daniel dá a César o que é de César. Daniel não recebe os louros, Daniel não recebe a glória. Eu quero dizer a você, queridos, talvez na sua caminhada você tenha apresentado algumas coisas diante do Senhor, você tem tido desafio, e muitas vezes você tem apresentado algumas dificuldades diante de Deus. A minha pergunta nessa manhã é: quando você conquista, quando você alcança o êxito, quando você alcança o alvo, a quem você tem dado o louvor e a glória? Daniel é um grande exemplo. Você vai perceber em todos os capítulos que tem no livro de Daniel, ele não viveu em vão. Ele não traz esse exemplo só sobre a vida desse rei. Você vai observar que Daniel, mesmo aos 88, 90 anos, ele é usado também diante de um outro rei. Mas é interessante a expressão que esses reis têm diante do Deus de Daniel. Olha só, vá para o capítulo 3, versículo 28. Olha a expressão que esse rei Nabucodonosor diz, falando a respeito do meu Deus e do seu Deus, do Deus de Daniel. Olha só, ele diz assim: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, livrou os seus servos e que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Nós aqui não vamos ler, mas no capítulo 3, queridos, o rei Nabucodonosor, ele faz uma estátua de ouro, de aproximadamente 27 a 30 metros, e ele dá um decreto, que todas as pessoas, ao tocarem os instrumentos, essas pessoas teriam que se prostrar diante dessa estátua. Mas esses 3 amigos de Daniel, aqueles que não se contaminaram, eles também têm uma posição diante desse decreto, e eles dizem que eles não vão se sujeitar a essa imagem, eles não vão se sujeitar a essa escultura, e eles têm a convicção de que Deus, o Deus que eles servem, vai dar o livramento. Eu quero dizer a você, independente de palavra que venha sobre você, de qualquer lugar, eu quero dizer que é importante que você tenha a confiança como esses homens têm no Senhor, como esses amigos de Daniel. Eles têm a convicção de que o Deus deles vai livrar, e você vai perceber que Daniel, ele não está nesse episódio, os amigos estão, os amigos são lançados numa fornalha ardente, e lá Deus dá o livramento a eles. Eu quero dizer a você, Deus deseja livrar você, deseja me livrar de todas as coisas, mas nós só vamos ter a convicção disso, se nós nos apropriarmos daquilo que é riqueza encoberta. Eu queria que agora você abrisse lá, em Isaías 43, abra em Isaías 43, veja
A palavra que o profeta tem, e você pode nesta manhã se apropriar entendendo de que esses amigos de Daniel, eles não eram os filhos prediletos, mas eles têm uma posição de fidelidade ao Senhor. Agora, olha só, aqui a palavra que o profeta Isaías está dizendo, do versículo 1 até o versículo 3. Eu queria que você se apropriasse desta palavra nesta manhã, independente do que você tem passado. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham a convicção de que esta palavra que está estabelecida aqui, e que talvez você nesta manhã ainda não tinha o conhecimento, eu quero que você traga para você, tome posse, independente do que você tem passado. Olha só, diz aqui 43 versículo 1, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Diz assim o versículo 2, quando passares pelas águas, estarei contigo, quando passares pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Diz mais, pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador, dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Vá para o versículo 10, nesse mesmo capítulo, diz assim, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Glória a Deus. Vá ainda para o versículo 25, todos esses textos todos esses versículos, eu queria que depois você meditasse, você refletisse, e você tomasse posse, dizendo, esses versículos são para mim, independente da calúnia, independente da difamação, independente de palavras que têm sido lançado, até por aqueles que estão muito próximos de mim. Diz aqui, 25, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Procura lembrar-me, entremos junto em juízo, apresenta as tuas razões, para que te possa justificar. Queridos, talvez você tenha caminhado uma semana, um mês, talvez você tenha caminhado com o Senhor há alguns anos, mas mesmo você já tendo sido abençoado, em algum tempo vem uma nuvem negra, vem uma visitação, tentando trazer à memória, tentando te acusar, tentando te condenar. Eu quero dizer a você, queridos, através desta palavra que você está vendo aqui, no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, ele está dizendo que ele mesmo é aquele que apaga as transgressões, tudo aquilo que porventura eu e você, quando não conhecíamos o Senhor, andávamos na ignorância, tudo aquilo que nós entristecemos o Senhor, eu quero dizer, que você dê um basta, e você possa rejeitar todo tipo de ação das trevas, tentando trazer condenação, tentando trazer palavras que vêm para te entristecer. Amém? Esta manhã, o Senhor, através da sua palavra, Ele deseja que, sendo esta palavra uma riqueza encoberta, você se aproprie. A palavra diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez por muito tempo, querido, nós andamos enjaulados, andamos encarcerados, andamos presos, porque nós não conhecíamos a verdade. Mas eu disse para você nesta manhã, a riqueza encoberta, ela está aqui, muito próximo de mim e de você. O que é preciso que eu e você possamos cavar. Quando nós assistimos filme, no que diz respeito a tesouro escondido, é preciso cavar, muitas vezes é preciso aprofundar. O que isso tem a ver comigo e com você? Quando eu e você estamos no nosso quarto secreto, quando eu e você estamos lendo a palavra, quando eu e você estamos no nosso devocional, nós estamos cavando, nós estamos buscando a face de Deus, e através desse ato, você está se aproximando do Senhor, você está aumentando a sua intimidade com Ele. Eu não sei o quanto você tem desfrutado de riqueza encoberta, queridos, mas eu quero dizer nesta manhã, não limite o poder de Deus, não limite o tesouro que está nas suas mãos, não limite aquilo que o Senhor tem permitido como privilégio de chegar até mim e até você.
Talvez você já encontrou esse tesouro escondido, mas quem está à sua direita, quem está à sua esquerda, quem está no seu trabalho está gemendo. Há poucos dias atrás, nós estivemos na célula orando, porque havia uma nuvem. Praticamente em 1 a 2 semanas, tivemos acontecimentos de suicídio. Eu quero dizer a você, queridos, esse tempo agora é o tempo precioso, mas é um tempo de muita adversidade. Por que tem acontecido essas visitações? Porque através de noticiários de crise, de aflição, muitas vezes o enganador, o inimigo de Deus consegue plantar na mente da pessoa de que a única forma de resolver a situação é tirando a própria vida. Perceba você, o quanto que o diabo é sagaz, é sutil. Porque se eu e você não vamos estar mais aqui, como que a solução está resolvida? Na verdade, vai ser criado um outro tipo de problema. Eu não sei você, mas na minha caminhada, antes de conhecer a palavra de Deus, eu já tive visitação dessa forma. Eu já tive a ponto de tirar a minha própria vida, com um revólver engatilhado na minha cabeça. Mas aprove ao Senhor, que Ele, com o projeto que Ele tinha, para poder usar a minha vida, Ele pudesse me dar o livramento. Esta é uma manhã onde, através de riqueza encoberta, você também pode se apropriar destas poucas palavras que estão estabelecidas aqui no profeta Isaías, sabendo que o seu Deus, Ele está orando, Ele está olhando para você e está dizendo que você vai poder passar pelas águas. Entenda, talvez essas águas sejam adversidades, talvez essas águas possam ser desentendimentos, mas Ele está dizendo: quando passar pelas águas, eu vou estar contigo. Quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Quando você passar pelo rio, esse rio não vai fazer com que você afogue. Eu não sei o que você tem passado, mas eu quero dizer para você, o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, que é o ajudador, Ele sabe. Eu posso ouvir amém? Eu queria orar com você nesta manhã. Eu queria que você se rendesse diante do Deus de Daniel, diante do Deus de Abraão, diante do Deus de Jacó. Eu sei que Ele conhece a minha necessidade e a sua necessidade. Talvez você chegou aqui nesta manhã e você necessitava apenas de uma palavra. Aquele centurião, ele tem um entendimento, ele diz a Jesus que ele só quer uma palavra. E talvez aqui você vê no exemplo de Daniel, você ouvindo a palavra do profeta Isaías, talvez uma dessas palavras sirva para você, ou você pode ser um instrumento que pode levar esta palavra a alguém que está necessitado. Amém? Coloque-se em pé. Nós vamos louvar o Senhor nesse momento, e eu queria que você se rendesse diante dEle. Talvez você chegou aqui desanimado. Talvez você pode falar: pastor, é possível que alguém chegue à igreja desanimado? É possível, queridos. Muitas vezes nós somos afrontados na semana, muitas vezes nós somos desafiados, somos provocados, mas eu quero dizer para você, a Bíblia nos orienta a não pagar mal com mal. Então, se porventura você tem sido ofendido, queridos, eu quero dizer a você: apresente diante do Senhor esta vida, ore por essa vida. Pastor, mas eu não estou aguentando, a minha alma está gemendo. Mesmo que você tenha que morder a sua língua, não murmure e não pague mal com mal. Eu sei que há uma bênção da parte do Senhor para mim e para você. Amém? Vamos louvar o Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua
Erga suas mãos aos céus. Faça a sua oração. Talvez você chegou aqui nesta manhã sem respostas. Talvez você chegou nesta manhã desacreditado. Talvez você chegou nesta manhã entristecido. Mas eu quero dizer para você, há uma esperança. Eu quero dizer para você, a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. Ela penetra aonde a voz do homem não penetra. Eu quero dizer a você, há um Deus nos céus. Há um Deus que me conhece e te conhece quando nós estávamos ainda no ventre da nossa mãe. Há um Deus que nos chama pelo nome. E Ele deseja, na verdade, fazer algo sobrenatural sobre as nossas vidas nessa manhã. Pai, eu oro agora apresentando as vidas que estão aqui nesse lugar. Pai, contempla cada família que adentrou aqui, ó Deus. Eu sei que o Senhor já tem abençoado grandemente, ó Deus. Mas Pai, se no nosso meio, ó Deus, há vidas que têm passado por tribulação, por luta, eu sei, ó Deus, que há uma esperança. A Tua palavra nos confirma, ó Deus, que nós vamos poder passar pelas águas, vamos passar pelos rios, vamos passar pelo fogo, mas nada vai nos acontecer. Senhor, que nós possamos ter a mesma confiança, assim como o apóstolo Paulo tem, dizendo: o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu conheço, vai me livrar. Que essa expressão possa estar nos nossos lábios. Pai, eu oro para que toda murmuração caia por terra. Eu oro para que toda amargura, toda ira, toda contenda caia por terra. Eu chamo a graça do Senhor sobre as famílias. Pai, somente podemos caminhar por causa da Tua graça. Senhor, eu oro a Deus para que toda acusação, toda condenação também caiam por terra. Senhor, eu chamo a bênção do Senhor sobre as famílias nesta manhã. A igreja diga amém. Repita comigo: Senhor Jesus, nesta manhã eu me aproprio desta riqueza encoberta. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Na sua casa, se você ainda não leu, leia. É o número profético, são 12 capítulos, mas eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem para revelar a você no livro de Daniel. Amém? Que Deus abençoe você, tenha uma boa semana. Amanhã, terça e quarta-feira, se você puder, esteja conosco neste jejum. Bom domingo a todos. Se o mar me